E aí, pessoal, bem-vindas e bem-vindos ao Baralho Cigano Diário, nosso canal com leituras de cartas todos os dias para você. Eu sou o Leandro, estamos juntos aqui para começar mais uma atividade. Então, 2 decks na mesa para você escolher o seu e ganhar a sua mensagem com a gente nesse vídeo. Baralho da esquerda com pedrinha sol ou direita com lápis lazuli. Então já vai sentindo quais são as cartas que chamam mais a sua atenção, né? Qual a pedrinha que te ajuda na escolha para você poder participar. E o nosso assunto de hoje é: eu e ele, ou eu e ela, teremos chances juntos? O que a vida nos reserva? Então a gente vai falar disso, e aí é um vídeo para todo mundo, né? Independente do seu caso. Se você tá gostando de alguém e ainda não rolou nada, mas você tá afim, então a gente vai falar disso para você. Se você pretende voltar com alguém, tá aí pensando no seu ex ou na sua ex, o vídeo vai servir para você também. Então são várias as possibilidades aqui dentro desse tema, certo? Pra gente ver chances entre você e a pessoa que você vai mentalizar, o que a vida reserva para vocês dois. Então, esse é o nosso assunto aqui. Enquanto você está ainda fazendo a sua escolha de cartas, eu vou passar os recadinhos iniciais, sempre importantes. Você que não conhecia o canal, está fazendo aqui a sua primeira visita, porque de repente você assiste outros canais de baralho cigano e tarô, e aí por conta disso o YouTube te mandou uma notificação aqui do canal Baralho Cigano Diário. Então aproveita esse momento, já se inscreve, ativa as notificações para fazer parte da nossa turma, continuar acompanhando o que vem pela frente. Deixa o seu like no vídeo, isso é muito importante para você apoiar aqui, para que o vídeo chegue a mais pessoas, e o seu comentário para a gente interagir depois. Aí eu quero ver quem participou do vídeo, passo deixando um coração para todo mundo, beleza? Então vamos nessa, eu vou usar primeiro o baralho da esquerda para trabalhar o nosso tema, e aí depois eu pego o da direita, então ele sai um pouquinho da tela nesse momento. Vamos lá, colocando a pedrinha aqui para o lado, colocando cartas. Vamos falar então de chances a dois, né? Se vocês terão chances juntos e o que a vida está reservando aí para vocês. Então vamos lá, galera. A gente vai conversar. E por que esse tema é interessante com essas duas perguntas combinadas, né? Porque a gente vai falar de chances a dois. Então, se aparecem as oportunidades, né, para uma nova história no amor começar, ou para você conseguir voltar com quem você deseja ter ao seu lado. E mais do que isso, a gente vai ver qual é o andamento das coisas, né? Se é um bom caminho para ser trilhado a dois, se há caminhos abertos entre vocês para uma relação tranquila, ou se existem dificuldades pelo caminho, para você também já poder entender qual é o cenário, né? Para ter pés no chão para caminhar. Às vezes a gente idealiza uma série de coisas, as nossas expectativas, a gente quer que tudo seja perfeito e maravilhoso. Pode ser que o baralho mostre que não seja exatamente assim, o que não significa não existirem oportunidades. Tudo é uma questão de como lidar com as situações, tá? Então, quando você recebe esse tipo de mensagem, você consegue aproveitar melhor até mesmo as oportunidades que aparecem. Então, o que nós temos? Deixa eu passar pelas cartas aqui de vocês antes de começar a interpretação. Na primeira fileira, lá no alto, nós temos a foice, o homem e a casa. Na fileira central temos as estrelas, o chicote e o envelope. E aqui na parte de baixo a cruz, os pássaros e o urso. Então são cartas que falam de oportunidades a dois, seja para uma nova história no amor, seja para uma volta. Sim, são cartas que trazem oportunidades. Nós temos algumas indicações disso aqui, por exemplo, na carta das estrelas, trazendo coisas que podem dar certo, né?
planos a dois que podem se concretizar, situações que fluem. Carta dos pássaros, que traz uma energia de um estar ao lado do outro, de companheirismo, você ter alguém com você, com quem você possa contar, no caso, exatamente a pessoa que você mentalizou aí, né? E nós temos a casa, que traz afinidades, fala de uma sensação de ser familiar, ter a pessoa que você tem ao seu lado, ou esse alguém que você mentalizou, que você pretende ter, né? Aqui é a sensação de acolhimento, de conforto, então, sim, oportunidades aparecem, né? Agora, como tendem a ser as coisas, como tende a funcionar a relação, o que a vida está reservando para vocês. Olha só, é uma leitura aqui que traz alguns desafios também, né? Então, nós confirmamos oportunidades que podem aparecer, né? Que estão pelo caminho, situações que podem dar certo a dois, portanto, mas também uma leitura que traz alguns pontos que são importantes de você compreender, exatamente para não ficar achando que tudo vai ser lindo e maravilhoso, né? E aí, de repente, na primeira pedra que vem no caminho, você já desanimar completamente. Ah, não era assim que eu esperava, não era assim que eu imaginava essa relação, né? Então é para você não cair do cavalo nesse sentido. Não era à toa aquela introdução que eu estava fazendo, né? De às vezes o baralho nos preparar para entender melhor as coisas, inclusive para a gente conseguir aproveitar bem as oportunidades que temos com quem gostamos, né? Então, nessa própria fileira de cima aqui, onde eu falei de uma carta de cada fileira, né? Aliás, a casa, as estrelas e os pássaros, exatamente as cartas que nos mostram oportunidades a dois. Agora a questão é, o que está envolvendo cada uma dessas cartas, falando das oportunidades a dois e desdobrando aí, né? Os acontecimentos, quais são as tendências entre vocês. Então, na primeira fileira, lá junto com a casa, nós temos a foice e temos a carta do homem. O que essas cartas indicam? Que para a relação poder dar certo, para que oportunidades entre vocês sejam bem aproveitadas, vemos que algo deve ser cortado do caminho, né? Então essa carta da foice aí pode estar falando sobre algum tipo de sacrifício pessoal, alguma coisa que tem que ser deixada de lado para a relação funcionar, né? E aí é refletir, pensar bem a respeito das coisas, fazer o uso da razão para ponderar e definir o caminho que você quer trilhar, né? Se o que você realmente quer é ter a pessoa que você mentalizou aqui ao seu lado, então saiba, né? Alguma coisa vai ter que se transformar na vida, o estilo, o ritmo das coisas, enfim, né? Adequações é do que a gente fala aqui, para você conseguir ter esse alguém que você deseja ter ao seu lado. Adequações, adaptações, tá? A carta da foice vem falar a respeito disso e tudo precisando ser bem pensado, exatamente para que vocês consigam alcançar essa situação aqui, das afinidades poderem fluir, de um poder estar ao lado do outro, né? Na sensação ali do acolhimento de algo familiar para poder viver, tá? Então já temos aqui um desafio. Não é só esperar que as condições estão prontas para uma relação acontecer, né? Essa foice aí traz a ideia de uma adaptação. Então a vida precisando mudar em algum aspecto, né? Sacrifícios pessoais, desapegos, coisas desse tipo para você poder se adaptar à ideia de ter ele ou ela ao seu lado, né? Pode ser alguém que faça esse tipo de exigência. Inclusive, né? Olha, para me relacionar com você, tem que ser de tal forma. Com isso que você faz, não gosto, né? Então, se de repente você puder abrir mão disso, dá mais certo entre nós. Podemos considerar essa hipótese também. Não estou querendo dizer que é o que vai acontecer, uma pessoa que vai te exigir, vai te obrigar a parar de fazer o que você gosta, não é isso. Mas são concessões aqui, né? Para que alguém possa caber ao nosso lado na vida, geralmente temos sim que fazer concessões, temos que nos adaptar à ideia da vida a dois, e nem sempre a gente continua conseguindo fazer tudo o que nós fazemos estando sozinhos. É isso, tá? Então, entenda bem essa parte. Vamos para a fileira central agora, te passar mais ideias. Ali, junto com as estrelas, que foi a outra carta que falou de oportunidades a dois, de chances que vocês têm juntos, né? Mas outro desafio aparece aqui, porque nós temos o chicote e temos a carta do envelope, ou a carta da própria carta, que vem como um remédio para esse chicote, vamos dizer assim. Do que esse chicote está falando aí?
desentendimentos pelos quais vocês acabam passando, né? Então, de repente, isso está ligado a esse momento de adaptações, de você se adaptar a um novo momento da vida, tendo esse alguém ao seu lado, né? Então, assim, saiba, é uma outra pessoa com ideias próprias, é um outro mundo, né? Diferente do seu e que, de repente, sai alguns choques aí, né? Quando vocês começam a conviver, a caminhar juntos, então aí é onde surgem as adaptações, as negociações, né? Provavelmente a outra pessoa vai querer que você desapegue de alguma situação, que você faça alguma concessão e muito provavelmente você também vai identificar, né, algo nesse sentido, alguma concessão que você vai querer que a outra pessoa faça. É a negociação, né? Vamos nos adaptar juntos, então a gente vai ter que adequar a vida a esse nosso desejo de caminhar um ao lado do outro, né? Então, podem acontecer discussões nesse sentido aqui, alguns desentendimentos, mas tudo sendo conversado. Nós temos a energia da comunicação com o envelope mostrando que vocês conseguem ter maturidade para tratar das coisas, exatamente para, entre aspas, fazerem juntos as negociações, né? Essa adequação de vida para ter alguém ao lado. Isso é importante, galera. O que eu estou falando, eu estou frisando isso porque muita gente não leva em consideração. Acha que a outra pessoa chega e é só para começar a participar da sua vida da forma como tudo está. E não, para poder ter alguém ao lado, a gente tem que se adaptar sim, modificar algumas coisas nossas, né? Então isso é muito comum e é onde muitos relacionamentos dão errado porque as pessoas não querem abrir mão de nada, não querem fazer nenhuma concessão, querem que a outra pessoa aceite tudo como é. Eu sou assim, se você quiser, é isso. Se não quiser, tchau. E muitas vezes o que acontece é o tchau mesmo. E depois a pessoa se arrepende, né, de ter batido o pé, de ter esse tipo de orgulho. Dava para ser diferente. Então é esse cuidado que eu quero que você tenha aqui, exatamente para não desperdiçar as suas oportunidades com ele ou com ela, as chances de vocês se darem bem juntos, para conseguirem resolver os impasses a dois aqui e para que vocês mantenham em vista os sonhos para realizarem, né, na vida afetiva, as construções a dois, os projetos de vida, um participando do caminho do outro, tá? Então, vemos isso sendo perfeitamente possível aqui entre vocês, mas tem um desafio aí pela frente sim, né? E na parte de baixo, com cruz, pássaros e urso, então a carta dos pássaros foi a outra que falou das chances de vocês estarem juntos, de oportunidades a dois, né? Mas, olha só, mais uma vez, nós temos a ideia de sacrifícios pessoais, a carta da cruz, né? Situações aqui que, de repente, são testes da vida pelos quais vocês acabam passando juntos, exatamente para que um possa sentir o quanto quer a companhia do outro, né? Então, é a carta que nos ajuda a perceber o quanto tudo faz sentido, certo? E aí é a vitória pela fé, ou seja, a gente supera as coisas que são, de repente, difíceis de atravessar, porque o amor fala mais alto, porque o sentimento é maior, né? E nós temos esse tipo de situação entre vocês, porque a carta do urso ao lado dos pássaros está falando reciprocamente aqui de um não querer perder a companhia do outro, né? A ideia de a gente se apegar juntos e, inclusive, de repente, risco de ciúmes, até possessividade, quando o cuidado cai no excesso, né? Quando a gente gosta demais e quer cuidar, natural que a gente possa apresentar um ciúme, enfim, né? Se preocupar com a pessoa, quem está chegando perto, né? Aquela insegurança, normal também, tá? Então nós vemos, na verdade, sentimentos bem profundos aqui sendo trocados entre vocês, certo? Porque vocês passam pelas dificuldades que a vida impõe, como os testes para que vocês possam realmente sentir isso. Realmente eu gosto dele, ou realmente gosto dela, né? Então eu tô vendo razão nisso tudo aqui, né? Tô vendo sentido atravessar pelo que a gente está passando, porque tem coisas muito boas aqui que fazem valer a pena. É essa sensação que vocês experimentam juntos, tá? Então, galera, com essa leitura eu falei de oportunidades a dois e mostrei o que a vida reserva para vocês aí. Então nós vemos um processo de lapidação, né? De um conhecer mais o outro, de ver como a vida funciona, de afastar ilusões da cabeça e começar a enxergar como as coisas realmente acontecem a dois, para vocês chegarem aos acordos necessários aqui e fazer valer as oportunidades. E aí sim, tem bastante coisa boa para vocês aproveitarem juntos, tá? Muito cuidado com essa ideia que eu expliquei, do orgulho, às vezes do ego, né? De você, às vezes, não querer se mudar para que a outra pessoa participe da sua vida. Cuidado com esse pensamento de é assim que eu sou.
né? E se me quiser, vai ter que ser assim. Eu não vou mudar por sua causa. É assim que muita gente se ferra, tá? A gente pode sim mudar, a gente pode sim se adaptar e um sentimento é o que nos ajuda a promover isso, certo? Então, reflita sobre essa última frase e assim eu fechei a sua leitura. Vou pegar agora o outro baralho, então. Vou tirar a pedrinha sol daqui, já cumpriu a função na mesa, nos passando a energia dela. Agora lápis lazuli, que estava junto com esse outro baralho. Vamos em frente, então. Vamos ver se você e a pessoa que você está mentalizando terão chances juntos, se aparecem oportunidades a dois. E vamos ver também o que a vida está reservando para vocês. Qual a tendência dos acontecimentos, dos fatos aí. Muito bem, temos as nossas cartas e o que eu posso adiantar aqui é que essa leitura abriu mais leve do que a do primeiro baralho, que confirmou oportunidades a dois, mas falou ali de alguns desafios. Até por isso eu acabei talvez fazendo uma leitura um pouquinho mais prolongada para explicar direitinho a interpretação que a gente tinha para passar lá. Aqui é uma leitura mais leve, então inclusive a tendência é de a gente concluir a interpretação dessas cartas de uma forma até um pouco mais rápida do que fizemos com o primeiro baralho, tá? Deixa eu passar pelas cartas aqui antes de iniciar a interpretação. Lá na fileira de cima nós temos o jardim, temos o navio, aqui dá para ver legal, né? O navio e o cachorro, tá? Na fileira central veio para nós os lírios, os peixes e o homem, e aqui na parte de baixo, então, a chave, a casa e as estrelas. Vamos lá. Primeiro ponto que a gente vai identificar, então, o baralho está falando de chances juntos, de oportunidades entre você e a pessoa que você mentalizou, oportunidades entre você e ele ou você e ela. Sim, muitas possibilidades a dois essas cartas aqui estão trazendo. São energias muito positivas nessa mesa, situação de convivência, de harmonia, de prosperidade, de fluidez, de companheirismo, de lealdade, de planos a dois. Nós temos tudo isso aqui para vocês, tá? Nem fui apontando qual carta fala qual coisa, né? Porque realmente é bastante coisa boa e agora eu vou dar uma interpretação mais detalhada para a gente ver o que a vida está reservando para vocês. Então, oportunidades a dois, sem dúvida alguma, já pudemos ver aqui, né? Só de bater o olho nessas cartas, uma mesa que está transmitindo aqui uma energia realmente muito positiva para você, para sua vida afetiva. E agora sim, destrinchando então, para a gente ver o que a vida reserva para vocês, nós temos aqui na parte de cima o jardim, o navio e o cachorro, falando de exatamente oportunidades de aproximação, de convivência, de sementes que vocês lançam juntos para poder colher frutos, um cuidando do outro, né? Para que a relação possa sempre ficar bem. Nós temos aqui um sentimento de lealdade, de fidelidade. Então, isso te afasta uma preocupação. Se de repente você acha que está lidando com uma pessoa, que está gostando de uma pessoa que pode ter outra, ou que pode ter outro, ou que não seja uma pessoa que tenha a característica da fidelidade, nós temos esse sentimento aqui, ó, vibrando entre vocês, de companheirismo, de um realmente querer compartilhar a vida com o outro, a ideia da lealdade, alguém com quem se possa contar, certo? A carta do navio aponta para novos ventos aqui, novas possibilidades afetivas, então isso é muito interessante, apontando, né, para sua vida aí, em termos afetivos, ter uma nova história para começar, né? Ou para quem quer voltar com alguém, essa carta está apontando para novas possibilidades. Então, novas sementes podem ser lançadas. Nós temos aqui o desejo recíproco de um estar ao lado do outro. Então, são cartas que trazem oportunidades e já falam aí de intenções de ambas as partes de começar algo para viver ou de recomeçar. Então, a vida já começa a reservar algo importante para vocês com essa intenção, que é recíproca, né? Que na verdade fala da disposição de um querer estar ao lado do outro,
beleza? E a partir daí, onde existe o sentimento, onde existe a vontade de fazer acontecer, é a força para realmente materializar coisas boas, né? E aí, na sequência da sua leitura, vem aqui os lírios, os peixes e a carta do homem. Então, a carta dos lírios está falando de um relacionamento harmonioso, de uma energia tranquila, de bem-estar, de paz. Essa palavrinha é tão pequena quanto grandiosa, né? A paz. São só 3 letras, mas que representam tudo que a gente precisa, ou quase tudo que a gente precisa, né? Porque aquilo que nos traz paz nos permite viver, né? Onde falta paz, acabou, né? Acabou o resto. Se você perde a sua paz, não tem como coordenar mais nada. Então, nós estamos vendo exatamente uma situação para você viver com ele ou com ela, em termos afetivos, onde você encontra essa vibração de paz, de algo que é gostoso experimentar pela energia que faz bem, né? Bem-estar, junto com prosperidade. Então, muita energia positiva aqui para um relacionamento dar certo, né? Para uma nova história no amor começar para você e aí vocês conseguirem firmar os passos juntos, até porque nós temos lealdade e é importantíssimo para isso, né? Ou para um recomeço, para quem está pensando aí no ex ou na ex, se brigou, muita chance de conseguir consertar as coisas, então muito espaço para isso, né? A carta do homem fala da razão, né? Então, diante de tanta coisa boa que a gente está vendo aqui, é importante organizar os pensamentos, exatamente para que vocês consigam aproveitar todas essas vibrações juntas, né? Não se deixar levar só pela emoção, não se empolgar. E essa carta, falando em empolgação, inclusive, traz uma ideia importante que é exatamente a razão, junto com a emoção fluindo, o que afasta a ideia de um fogo de palha, né? De repente, a pessoa de quem você gosta se aproximando de você e fazendo um monte de promessas, às vezes, e você, já sei, tá me iludindo, né? Tem gente que é vacinada que já começa a pensar assim. Não, exatamente ao contrário, porque com essa carta do homem, então alguém que já consegue organizar mais as coisas, pensar mais em longo prazo, até porque nós temos a carta das estrelas mostrando planos entre vocês, então é uma carta que afasta aquela ideia da empolgação, de fogo de palha, de alguém que de repente se apresenta para viver uma situação com você, mas que de repente esfria, né? De uma hora para outra, quem queria tudo parece que não quer mais nada. Não é esse tipo de coisa, tá? Porque essa carta nos ajuda a perceber alguém que não está agindo com você só pela empolgação, só pelo momento, tá? E na verdade essa carta pode falar de vocês dois, de você também, né? Se comportando assim, numa ideia de continuidade. É importante porque isso de repente te traz um pouco de autoconhecimento até. Porque talvez você tenha dificuldade para discernir, né? Será que eu tô querendo essa pessoa ao meu lado porque eu realmente gosto? Ou é alguém que só está me apresentando algumas qualidades agora que suprem os meus desejos ou que suprem a minha carência, né? Às vezes a gente tem dificuldade para entender isso. E essa carta está mostrando pensamentos mais claros para organizar as ideias e vocês conseguirem perceber juntos que o que vale a pena é realmente uma caminhada a dois e não só um momento, não só uma aventura, tá? Então, nós descartamos aqui atitudes baseadas só na empolgação, inclusive pela carta dos peixes, sendo uma carta de prosperidade, a gente só alcança prosperidade naquilo que tem sequência para viver. Ninguém consegue prosperar pulando de galho em galho, certo? Nós prosperamos quando damos uma sequência, quando firmamos o pé e aí as nossas atitudes estão construindo algo que vai valer a pena. Então, né, essas duas cartas juntas, na verdade, trazem um indicativo aqui de uma situação firme, estável, em termos emocionais entre vocês, tá? Falando, né, um pouquinho mais do que a vida está reservando. Então, olha que interessante essa parte, né? E aqui na linha de baixo, então, nós temos a chave, a casa e as estrelas, cartas muito interessantes aqui, né? Então a gente só vai falar de coisa boa, senta aí, relaxa, continua ouvindo coisa boa, certo? Olha só, a chave é uma carta de sucesso, mostra então uma relação bem-sucedida, ou seja, tem muitos ingredientes para dar certo, né? Então a gente está vendo um caminho muito próspero a dois aqui, um relacionamento que vale muito a pena. Então, essa dica é importante, por exemplo, para você
naquele caso que eu citei agora há pouco, da pessoa que está vacinada, que passou por uma decepção amorosa, aí você começa a ver cartas assim, você fala, aí já sei, né? Já tô me iludindo de novo. É, não, essas cartas aqui de baixo, na verdade todas, mostram que você precisa permitir-se mais. Às vezes, quando a gente passa por uma decepção, criamos uma tendência de nos trancar, né? Criar alguns bloqueios, algumas barreiras, porque a gente quer se proteger. É natural, não é por mal isso, né? A gente sofreu e quer se proteger de uma nova decepção. Só que é assim, quando nós exageramos nesse comportamento, a gente acaba também atrapalhando a própria chance de ser feliz quando a felicidade aparece realmente, né? Quando não é mais uma ilusão, certo? Então você está diante de grandes chances aqui de ser feliz, portanto permita-se, né? A chave fala de algo bem-sucedido, de algo que traz realizações, de problemas que são resolvidos entre vocês. Nada consegue atrapalhar a paz aqui. Não estamos vendo nada nesse sentido nessa leitura, nada que atrapalhe a paz de vocês, tá? Temos ainda a casa, que vai falar das afinidades, da familiaridade, de sentimento de acolhimento, de conforto na companhia, né? Então isso é bacana. A própria ideia do lar já fala de algo mais construtivo, né? De repente um relacionamento que vai ficando sério e aí passa para cá, olha, para a ideia de vocês começarem a viver juntos, de repente, né? Enfim, não vou dar mais desdobramentos para a gente não pular etapas aqui para também não te colocar numa situação de ansiedade. Mas essa carta já pode indicar, sim, pessoas que começam a dividir a vida, de fato, né? Morar juntos, por exemplo, certo? E a carta das estrelas, que aponta exatamente, como eu já até falei um pouquinho, na direção dos planos a dois. Então, planos compatíveis, o que você quer, a outra pessoa também quer, e vocês conseguem se entender por aqui, né? Os propósitos de vida, pessoas que combinam, e aí mais uma carta que traz grandes possibilidades. Beleza? Então, nessa leitura, realmente eu acho até que eu acabei conseguindo passar de uma forma mais rápida por essas cartas do que pelas cartas do primeiro baralho da mesa, porque lá apareceram alguns desafios que eu precisei explicar bem, né, para quem participou lá conseguir aproveitar bem as oportunidades a dois que surgiram, sim, mas aqui foi mais leve de fato, né? Então são cartas que trazem muita chance de dar certo, né? E muitas coisas boas pelo caminho, falando do que a vida reserva para vocês. Então, são bons presságios, na verdade, ótimos presságios aqui. A dica foi permita-se mais. Se você estiver nessa posição que eu dei o exemplo, de alguém que sofreu uma decepção, que acabou criando algumas barreiras, e aí você vai sempre naquela desconfiança, naquele pé atrás, e você às vezes acaba se atrapalhando para ser feliz agindo assim, né? Então é outra pessoa, é outro momento, cuidado com comparações, né? Então às vezes a gente acaba sendo injusto nesse ponto e projetando o comportamento de uma pessoa na outra, né? Ah, porque fulano fez isso, esse aqui também vai fazer. É outra pessoa, é outro mundo, é outro dia, é outro momento, acabou aquilo, né? Então a gente tem que saber também se desligar do que aconteceu que não foi legal pra gente, porque é uma tarefa que nos cabe. Isso é bom pra você, né? Você conseguir fazer isso não vai ser bom pra mim, vai ser bom pra você mesmo. Então, é o meu cuidado com você, uma dica a mais aqui dentro da sua leitura, beleza? Agradeço muito pela participação. Então, se foi importante o que você teve a oportunidade de ouvir nessa leitura de cartas com a gente, deixa o seu like antes de ir embora, comenta aí, né? Eu quero ver o que você achou, o quanto as cartas aqui conversaram, o que você sentiu dentro dessa leitura, e aí eu vou passando, deixando um coração para todo mundo que participa do vídeo, deixando aí também as suas palavras, beleza? Então, galera, um abraço e até o nosso próximo encontro por aqui.